Nós seguimos na nossa série sobre paz e justiça, sobre justiça e paz. Os livros proféticos são, na Bíblia, os mais contundentes quando o assunto é justiça e paz. O profeta Miqueias está entre esses livros proféticos dos mais contundentes. Miqueias viveu no 8º século antes de Cristo, profetizou no Reino do Norte, e ele, ao lado de 3 outros profetas, Isaías, Oséias e Amós, pode ser chamado de o quarteto. Com estes eles podem ser chamados de o quarteto fantástico da profecia. Mas o que fazia um profeta? O profeta era responsável por anunciar, por defender a paz, por anunciar a justiça, e o fazia em nome de Deus, e o fazia sob a orientação de Deus. É isso que os profetas faziam no Antigo Testamento. O profeta falava, e o profeta ainda fala por meio dos seus escritos, a consciência dos seres humanos. O profeta toca a consciência dos seres humanos a respeito da paz e a respeito da justiça. Miqueias falou ao povo de Israel numa época de intensa corrupção. Proprietários de terras, gananciosos, se uniam a políticos e juízes corruptos e a líderes religiosos que não tinham nenhum escrúpulo, e numa espécie de círculo de perversidade, essas pessoas expulsavam os pequenos proprietários das suas terras, tomavam as casas daqueles que ficavam endividados e cometiam toda sorte de iniquidade contra o povo de Israel. Miqueias foi vocacionado por Deus para falar contra esta iniquidade que reinava em Israel, contra esta injustiça. Em diversas passagens nós temos notas do profeta Miqueias falando contra o pecado que reinava em Israel. Vou ler apenas um trecho para que vocês tenham uma ideia disso que eu falei. Está no capítulo 3, versículos 10 e 11, nós temos o texto na tela, você pode acompanhar a leitura. Diz assim: E edificais a Sião com sangue, e a Jerusalém com perversidade. Os seus cabeças dão as sentenças por suborno, os seus sacerdotes ensinam por interesse, e os seus profetas adivinham por dinheiro. E ainda se encostam ao Senhor, dizendo: Não está o Senhor no meio de nós? Nenhum mal nos sobrevirá. Que pode parecer contraditório é que numa época de tanta injustiça, num momento em que a sociedade estava cheia de violência, a religião estava a todo vapor. A religião ia muito bem. A religião estava de mãos dadas, o templo estava de mãos dadas com toda essa corrupção que reinava em Israel. Essa perspectiva se explica naquilo que o profeta Miqueias disse no trecho que nós lemos. O profeta Miqueias, por orientação de Deus, coloca-se no lugar do povo e na forma de interrogação, ele revela o tipo de pergunta que o povo fazia e o tipo de troca que havia se estabelecido em Israel. Desobedeciam os mandamentos de Deus, mas corriam para o templo e aumentavam os seus sacrifícios, buscando assim uma espécie de compensação. Ao invés de mudarem o comportamento, eles aumentavam as suas ofertas, os seus sacrifícios, e achavam que com isso Deus os aceitaria e que tudo estaria bem com Deus. Veja novamente 2 versículos que nós lemos no trecho inicial. Diz assim: Com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus excelso? Virei perante ele com holocaustos, com bezerros de um ano? Agradar-se-á o Senhor de milhares de carneiros, de 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma? A lógica perversa que reinava em Israel é descrita por esta pergunta, ou por estas perguntas equivocadas que o povo dirigia a Deus e que aqui são interpretadas na voz do profeta. Com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus excelso? A pergunta correta não deveria ser com que me apresentarei diante do Senhor. A pergunta correta que o povo deveria fazer e dirigir a Deus deveria ser:
como me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus excelso. Como me apresentarei, não com o quê. A ênfase não deveria ser colocada sobre a oferta, a ênfase deveria ser colocada sobre a atitude do ofertante, sobre o coração do ofertante. Era isto que deveria ser examinado e levado à presença de Deus naquele momento. Em épocas de grande corrupção, violência, como esta época em que viveu o profeta Miqueias, ou como a época na qual nós vivemos, é fácil desanimar, é fácil ficar deprimido, é fácil olhar para os lados e dizer, não adianta fazer nada. Afinal de contas, aqueles que detêm o poder acabam fazendo o que eles bem entendem. Em épocas como a do profeta Miqueias, e num tempo como o nosso, é natural que nos voltemos para Deus e digamos para Deus o que eu posso fazer, como eu devo viver, o que o Senhor quer da minha vida, como eu devo agir numa situação dessa, o que é que o Senhor quer da minha vida, o que é que Deus pede da minha vida nesse momento. Miqueias não deixou o povo sem resposta. A profecia era exortação, mas a profecia era orientação e era consolação também. Por isso o profeta respondeu ao povo de modo claro, de modo enérgico, e sem que fosse um profeta presbiteriano, ele respondeu em 3 pontos. A mensagem que nós lemos no versículo 8 tem exatamente 3 pontos. E são esses pontos que eu quero destacar para você, para responder essa questão: o que é que Deus pede da minha vida? O que é que Deus pede da sua vida? O que é que Deus quer de nós? Que atitude Deus deseja que assumamos diante dEle e no mundo em que vivemos? Em primeiro lugar, diz o profeta, pratique a justiça. Pratique a justiça. Procure ser justo na sua vida. Miqueias não estava inovando. A preocupação com a justiça é uma preocupação que perpassa toda a Bíblia. Quando nós olhamos para o código mosaico, para a lei mosaica, lá está Moisés, naquilo que recebeu do Senhor, passando para o povo e buscando estabelecer relações justas entre os seres humanos. Por exemplo, a segunda metade da tábua da lei, ou a segunda tábua da lei, ela assim diz: devemos honrar pai e mãe, não matar, não adulterar, não furtar, não mentir e não cobiçar. O que é isto senão a busca da justiça, de uma sociedade justa e de uma relação justa com o nosso próximo? Mas além de Moisés, os profetas falaram sobre justiça, mas não só os profetas. Os livros poéticos da Bíblia, Provérbios, que é o livro de sabedoria, todos eles insistem na prática da justiça, que aqueles que temem a Deus devem ser reconhecidos por um comportamento justo. E a palavra justiça utilizada, sadiká, no hebraico, significa muito mais do que reparação. Não tem apenas a conotação de retribuição, mas justiça na Bíblia corresponde à essência do ser humano. Fazer aquilo que é justo, fazer aquilo que é correto, é fazer aquilo para o que fomos criados, é a nossa essência. Deus deseja que nós sejamos justos. Ser justo é agir de forma humana, de forma correta. Antes de ser escrita a lei, o código mosaico, esse código foi escrito na vida do ser humano. Por isso nós sentimos tanto desconforto diante da injustiça, diante da corrupção, porque Deus imprimiu no nosso coração a sua lei e o anseio por justiça e por um mundo mais justo. Então a primeira coisa, o que é que Deus pede da minha vida, da sua vida? Seja justo, haja com justiça, pratique a justiça. Em segundo lugar, ame a misericórdia. A segunda coisa que o profeta diz é: ame a misericórdia. Misericórdia é abrir espaço para o outro na minha vida. É abrir espaço para a miséria do outro no meu coração, é abrigar a miséria do outro no meu coração. Sem misericórdia não há transformação, sem misericórdia não há inclusão na sociedade, sem misericórdia não existem pontes, somente muros. Sem amor à misericórdia, as pessoas perdem a capacidade de sonhar com um mundo melhor.
Nós nos anestesiamos sem misericórdia. Vivemos numa sociedade anestesiada diante do sofrimento e da dor do próximo. É com muita tristeza que eu olho para o nosso país, para o Brasil, olho para esta geração que cresceu no chamado Brasil democrático ou redemocratizado e constato, é a geração da vitória individual e do fracasso coletivo. É a geração da vitória individual e do fracasso coletivo. Todo mundo sabe o que quer com a sua vida, onde quer chegar, quais são as suas metas profissionais, quais são os seus sonhos, quais são os bens que pretende adquirir ao longo da sua vida. Todos têm os seus propósitos e buscam a realização desses propósitos, e a maioria consegue a realização desses propósitos, mas nós não sabemos como juntar forças para resolvermos os problemas que são coletivos, que transcendem a esfera da individualidade, os problemas do bairro, da cidade e do país. Porém, quando nós vivemos numa sociedade em que não há dignidade para todas as pessoas, não há justiça para todas as pessoas, também não haverá paz, não haverá tranquilidade. E é exatamente essa situação que nós vivemos nesse momento no nosso país. Amar a misericórdia é manter no coração e na vida um espaço para o outro, para a necessidade do outro, para o sofrimento do outro. Na expressão forte, mas acertada, de Albert Camus, existencialista francês, ele dizia que chega um momento na vida, ou pelo menos deveria chegar um momento na vida, em que nós entendemos o quê? É desonesto ser feliz sozinho. É desonesto ser feliz sozinho. A felicidade pede a inclusão de outras pessoas. A felicidade pede o compartilhamento com outras pessoas. Mas vejam que Miqueias disse: ame a misericórdia. Muitas vezes nós podemos praticar e praticamos a misericórdia como obrigação. Nos sentimos constrangidos, impelidos a oferecer algum tipo de ajuda, algum gesto de misericórdia, mas não amamos a misericórdia verdadeiramente. Amar a misericórdia significa ter alegria, é doar com alegria, é doar-se com alegria em favor do próximo, é socorrer o necessitado, sabendo que você está fazendo isso para a glória, a honra e louvor de Deus. Em terceiro lugar, o profeta disse: seja humilde, seja humilde. O ápice das recomendações aparece nessa terceira e última recomendação: seja humilde. Os comentaristas, eles são unânimes que nesse pequeno versículo há uma espécie de progressão. E nós chegamos nessa terceira recomendação ao clímax do texto. Qual seria esse clímax? Andar com Deus e andar em humildade diante de Deus. Aqueles que andam com Deus misericordioso serão misericordiosos. Aqueles que andam com Deus que é justo, serão justos também, haverão de praticar a justiça. Andar com Deus, andar humildemente diante de Deus, traz para a nossa vida a presença de Deus e faz com que consigamos refletir na nossa vida, nas nossas atitudes, a presença de Deus. Seja humilde, é o que o profeta está dizendo. Veja como esse texto foi interpretado numa paráfrase contemporânea desta passagem. Nós temos o texto, você pode acompanhar a leitura na tela. Assim diz o texto: mas ele já deixou claro como devemos viver, o que fazer. O que ele procura em homens e mulheres é muito simples. Façam o que é correto e justo ao próximo. Sejam compassivos e leais em seu amor e não se levem tão a sério. Levem Deus a sério. E não se levem tão a sério. Levem Deus a sério. Deixe-me dizer para você, o mundo já tem gente chata demais, não seja mais um deles. Essa é a minha versão desse final do versículo. Não se leve a sério demais, mas leve Deus a sério.
O problema é que nós nos levamos a sério demais e não levamos Deus a sério. Não zombe de Deus. Não zombe de Deus. Saiba quem você é diante de Deus. É isso que o profeta está dizendo. A humildade tem um poder transformador. O poder da transformação que há na humildade é o poder do exemplo, porque a humildade fala pelo exemplo. Eu li há um tempo atrás uma entrevista com o bispo anglicano Desmond Tutu. Ele atuou junto com Nelson Mandela para pôr fim à segregação racial na África do Sul. E, entrevistado por um jornalista, a certa altura o jornalista dirigiu-se a ele perguntando: conte-me um pouco, como é que o senhor decidiu se tornar um anglicano? E ele voltou para a sua infância, foi buscar lá na infância a razão e disse para ele mais ou menos a seguinte história. Havia na África do Sul, no tempo em que ele era criança, a seguinte regra: quando uma pessoa branca vinha numa mesma calçada, na outra direção vinha uma pessoa negra, a pessoa negra, ao se encontrarem, deveria ceder passagem, não só ceder passagem, mas deveria curvar-se levemente para que a pessoa branca pudesse passar. E ele estava, certa ocasião, numa calçada com a sua mãe, quando eles viram um homem alto, branco, bem vestido, caminhando na direção deles. E a mãe, segurando-o pela mão, já começou a fazer um movimento na direção de ceder passagem, quando aquele homem antecipou-se ao movimento dela e ele colocou-se ao lado e curvou-se para que eles passassem. Como toda criança, ele conta, ele ficou espantado com aquilo. E como criança não conseguia conter a sua euforia, dirigiu-se à sua mãe perguntando: mamãe, por que ele fez isso? Por que ele fez isso? Por que ele deixou que nós passássemos e por que foi ele quem se curvou? E a mãe respondeu para ele: filho, porque ele é um cristão, ele é um pastor anglicano, foi por isso que ele fez isso. Desmond Tutu disse: naquele dia eu decidi que eu seria um cristão anglicano. Naquele dia eu decidi que eu seria um pastor anglicano. Tolstói escreveu: todos pensam em mudar o mundo, mas ninguém pensa em mudar a si mesmo. Todos querem mudar o mundo, mas ninguém pensa em mudar a si mesmo. A humildade abre e mantém abertas as portas para a mudança pessoal. E a mudança pessoal é capaz de provocar mudanças também sociais no mundo em que vivemos. A humildade abre as portas para a mudança pessoal. Mas você há de concordar comigo, humildade não é um assunto fácil, mas é um assunto essencialmente cristão. Você não pode passar pelo cristianismo sem passar pelo exame da humildade. Veja o que o escritor C.S. Lewis disse a respeito da humildade com o seu senso de humor peculiar. Nós temos o texto, diz assim: se alguém quer adquirir a humildade, creio poder dizer-lhe qual é o primeiro passo. É reconhecer o próprio orgulho. Aliás, é um grande passo. O mínimo que se pode dizer é que, se ele não for dado, nada mais poderá ser feito. Preste atenção nesse final. Se você acha que não é presunçoso, isso significa que você é presunçoso demais. Se você acha que você não é orgulhoso, é porque você é orgulhoso demais, escreveu C.S. Lewis. Termino a nossa meditação. No pequenino livro de Miqueias, livro de 7 capítulos, foi registrada uma das mais preciosas promessas quanto à vinda do nosso Salvador Jesus Cristo. Essa promessa é sempre recitada, é sempre lembrada no período natalino. Encontra-se no capítulo 5, versículos de número 2 e também no 5º versículo. Assim diz o texto: e tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Este será a nossa paz. Não há pessoa que, lutando para ser justa, não reconheça as dificuldades. Não há pessoa que, buscando exercer a misericórdia,
não reconheça que nós temos dificuldades para cumprirmos a misericórdia no nosso dia a dia, atitude misericordiosa. Não há quem não lute contra o orgulho. Eu luto, e certamente você também luta contra o orgulho na sua vida. Mas eu não conheço outra forma mais eficaz de combater o orgulho, senão aquela de ampliar o espaço na minha vida para Jesus. Quanto mais de Jesus existir na minha vida e na sua vida, menos espaço haverá para o orgulho. Ou seja, andando dia a dia com Deus, o orgulho diminuirá na nossa vida e a humildade crescerá. Não conheço outra forma de enfrentar uma vida egocêntrica, senão tornando esta vida uma vida cristocêntrica, ou seja, colocando Cristo no centro da minha vida. Para nós cristãos, Cristo é o modelo supremo da nossa vida. Por isso, digo a vocês, assim como Miqueias disse ao seu povo naquele tempo de injustiça, de violência, de orgulho, ele vislumbrou no nascimento do Salvador a paz que haveria de vir para o povo de Israel. Se você quer viver uma vida justa, se você quer viver uma vida compassiva, uma vida de humildade, mesmo em meio a uma sociedade injusta, violenta e cheia de arrogância, como a sociedade na qual nós vivemos e o tempo no qual nós vivemos, eu digo para você, olhe para Jesus. Olhe para Jesus, aquele que foi justo no mundo cheio de injustiça. Se você quer viver uma vida de misericórdia, olhe para Jesus. Jesus foi misericordioso em todas as situações da sua vida, quando o mundo estava cheio de religiosidade, mas muitas vezes vazio de generosidade, vazio de solidariedade. Olhe para Jesus, aquele que, sendo o próprio Deus, não teve medo de ser humilde, de viver entre nós e viver como servo. Olhe para Jesus. Ele será a nossa paz sempre. Que Deus o abençoe. Amém.